Sobre a escolha do novo Papa, a gente conversa agora com o padre Arnaldo Rodrigues, porta-voz da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Muito boa noite, padre. Obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Obrigado também por estar com vocês na CNN, nesse momento de grande alegria para o mundo inteiro. Com certeza. Padre, o que representa não só para o mundo inteiro, mas para a América Latina a escolha do Papa Leão XIV? Veja, representa de uma forma especial para o mundo, mas mais ainda especial para a América do Sul, porque foi um Papa, é um Papa que, de certa forma, tem uma grande familiaridade com o nosso povo, né? Por ter ficado praticamente 2 décadas no Peru, conheceu bastante a realidade, tanto do Brasil, de outros países da América do Sul, né? América Central, Europa, claro, mas teve uma grande participação e conhece muito bem a nossa realidade. Então, para nós, que estamos aqui do Brasil, é uma grande alegria, uma alegria dobrada ainda, de uma certa forma, por ter sido um homem escolhido que conhece bem a nossa realidade de igreja e a nossa realidade de países, como da América do Sul, não só com as suas maravilhas, suas qualidades, as suas belezas, mas também com os seus desafios sociais, desafios políticos de todos esses países. Padre, o perfil dele é um perfil reservado, né? Discreto, não é isso? O perfil dele, podemos dizer que é um pouco reservado, um pouco discreto, mas é um perfil bastante emocionante, vamos dizer assim, né? Nós vimos logo na aparição dele na sacada na Basílica de São Pedro, em que ele já aparece bem emocionado, né? Os seus olhos, dava para perceber quando a câmera aproximava bastante do seu rosto, que estava bem com os olhos cheios de água, emocionado, e ao mesmo tempo acredito que um pouco ainda nervoso por estar diante de uma multidão ali na praça e todos aqueles que acompanhavam pelo mundo inteiro, né? Então, mas é um homem muito firme, é um homem ao mesmo tempo muito próximo das pessoas, da realidade, muito acolhedor. Nas vezes que ele teve no Brasil, até mesmo como padre, como padre geral dos agostinianos, esteve muito próximo à comunidade dos agostinianos em São Paulo, em Belo Horizonte. Viria para o Brasil de novo esse ano, esse mês, praticamente essa semana passada estaria aqui, né? Se o Papa Francisco estivesse vivo e tivesse acontecido a Assembleia. Então é um homem bastante participativo e muito aberto realmente. Agora, padre, qual o primeiro desafio, o principal desafio da Igreja Católica para este novo momento? Um momento em que o mundo, em que a juventude, né, a internet domina o mundo, né? É um novo momento, é um momento em que a informação corre numa velocidade, o jovem tem acesso à informação de forma muito rápida, né? Isso há boas informações e há más informações também. A proliferação da droga, né, que lamentavelmente em vários países a gente vê uma situação muito crítica de jovens, né? Qual o principal desafio da Igreja Católica para este novo momento, esse momento de agora? Veja, os desafios da Igreja Católica são os mesmos já de alguns anos, né? Se nós pensarmos bem a questão da fome, a questão vamos dizer, da pobreza, né? A questão das guerras, e são temas muito importantes, a migração, temas importantes que com o Papa Francisco tomam uma relevância muito maior. Mas já começando com o Papa Leão XIII, que no caso o Papa Leão XIV se inspirou para escolher o seu nome, ele já começou lá atrás, com um documento da Rerum Novarum, falar exatamente sobre a doutrina social da Igreja. Dali começou a nascer toda a preocupação com as questões do mundo. E com o Papa Francisco se acentuou muito essa questão. Por exemplo, nos últimos 2 anos ele falava em muitas mensagens sobre a inteligência artificial, o uso ético dos meios da tecnologia, né, os meios tecnológicos, né? E o Papa ressaltava bastante de saber como utilizar, sobretudo, a Igreja a ajudar os jovens a entender esses novos ambientes. E eu creio que esse vai ser um grande desafio também pelo Papa, porque se você pensar bem, o Papa apareceu alguns minutos na sacada e já a sua imagem já viralizou o mundo inteiro numa velocidade muito absurda.
né? E podemos dizer que talvez esse tenha sido um dos conclaves mais rápidos que aconteceram. Mas aí nós vemos um pouco essa contradição. Por mais que nós tenhamos toda essa velocidade, mas nós fomos obrigados a esperar a um sinal ainda não mais tecnológico, mas bem anacrônico ainda no sentido de analógico, perdão, que foi a chaminé que teve essa fumaça, né? Então, fazendo essa analogia, o Papa vai ter esse desafio de ajudar a sociedade a refletir esses desafios que o mundo tem hoje. Não só a igreja, mas o mundo todo, as famílias, as instituições, os governos, os chefes de Estado, todos estão passando por esses desafios. E o Papa é aquele que também traz um olhar também mais reflexivo e, ao mesmo tempo, exigindo algumas atitudes também do mundo em relação a esses desafios. Na primeira fala dele, por sinal, ele citou a palavra diálogo, né? Em um cenário que nós temos hoje de Sim. guerras pelo mundo. Exato. O Papa citou a palavra diálogo, e se nós observarmos bem, fizermos essa contagem até mesmo daquilo que ele falou, foram aproximadamente, acho que 7 vezes que ele citou a palavra paz, né? Então, entendendo que o Papa, já no seu pensamento, ele entende que o diálogo também passa por esse interesse, esse desejo realmente de alcançar a paz. A paz se alcança também, sobretudo, com os diálogos, né? E isso já é o Papa Francisco falava bastante sobre isso também, os outros papas também falavam, e hoje, nesse cenário tão hostil que nós vivemos, das grandes guerras, dos pontos de conflitos, mas também dos outros pontos de violências que acontecem pelo mundo afora, né? Então, o Papa fala bastante isso, e o diálogo é essencial para uma sociedade, sobretudo mediatizada, veloz, como nós temos hoje. Sem o diálogo, o Papa tem clareza disso, de que sem o diálogo é impossível você alcançar qualquer tipo de evolução humana em direção à dignidade de todas as pessoas. Uhum. Padre, eu vou chamar o meu colega aqui, o Vitor Irajá, que quer fazer uma pergunta também. Vitor, fique à vontade Claro. para poder você participar da entrevista. Padre, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no Boa CNN noite. Arena. Padre, eu queria, na verdade, uma análise por parte do senhor a respeito de um desafio do novo pontífice que envolve exatamente essa atração de novos fiéis à igreja. Estava vendo aqui os números do anuário publicado pela Igreja Católica de que a população católica aumentou 1,1% entre 2022 e 2023, mas num cenário, né, de uma perda do número de fiéis e principalmente do ponto de vista de representatividade percentual no mundo. Como reaproximar o povo da igreja, né, tendo esses desafios sobre o qual o senhor comentava anteriormente, nesse cenário, evidentemente, de um mundo em transformação? Veja, eu vou utilizar exatamente a sua última palavra, um mundo em transformação. O mundo, de fato, um mundo está em constante transformação, em constante evolução. E a igreja também ela tem que aprender cada vez mais a estar nesses ambientes, né? A acompanhar esta evolução, acompanhar essas transformações. E eu acredito, de forma muito coerente, a igreja tem esse grande histórico de saber passar pelas evoluções culturais, as mudanças e tal. O crescimento hoje de fiéis é algo que, assim, para a igreja, obviamente, nós sempre nos preocupamos em relação não só a um número, né? Nós não podemos reduzir a realidade da igreja a números. Não é a identidade, não é a sua natureza, né? Até porque a igreja, de uma certa forma, ela atrai os fiéis, como o próprio nome diz, por atração, né? Não há um proselitismo em relação a isso. E o Papa, obviamente, ele vai pensar em relação a isso, no sentido que, aí eu, mais uma vez, é impossível a gente não ficar relembrando muito o Papa Francisco, mas porque é um pontificado muito recente, as suas palavras ecoam ainda hoje, e com o Papa atual, né, o Leão XIV, vai ainda refletir um pouco, mesmo com a sua personalidade, mas o Papa Francisco falava que o crescimento da igreja, a vinda das pessoas para a igreja se darão através dos testemunhos. Testemunhos dos fiéis que participam da igreja, testemunho dos padres, das freiras, dos bispos, dos cardeais, de todos aqueles que, de uma certa forma, têm essa missão de propagar
a palavra da igreja, a palavra do evangelho pelo mundo. Então, e nisso tudo, a igreja também ela tem que ver, olha, onde nós estamos errando, onde precisamos realizar o nosso meia-culpa, nossa culpa, para descobrir o que nós podemos melhorar e mudar realmente para poder cada vez mais ser mais acolhedores, para sermos cada vez mais uma porta aberta a todos, de que forma, sem perder a sua natureza, a sua doutrina, né, mas de que forma nós podemos nos tornar uma casa, né, como o cardeal Ré no funeral do Papa Francisco disse, é uma casa para todos, todos e todos, repetindo o que o Papa Francisco dizia, né? Então, de que forma a igreja hoje ela também precisa fazer a sua avaliação, a sua olhar para si mesma e a partir daí, com o Papa Leão XIV, continuar o seu caminho e continuar ajudando as pessoas, tanto através da forma espiritual, como também da forma social e caritativa, que são duas realidades que se juntam, que não andam separadas. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Ok, Vitor? Respondeu sim. Obrigado, padre. Padre, vou chamar a nossa colega, a Juliana Lopes, que está na nossa redação em Brasília, que também tem uma pergunta para o senhor. Juliana? Padre Arnaldo, muito obrigada pela participação. Esse é um momento de muita curiosidade do mundo inteiro para entender como vai se posicionar o novo Papa em relação a algumas questões que envolvem, inclusive, o mundo da política. Temos o primeiro Papa americano e um governo ali de Donald Trump, né, o presidente americano, atuando muito nessa questão da imigração e contra os imigrantes ilegais. O que a gente pode esperar desse ponto especificamente? Eu acredito que nós podemos esperar desse ponto, sobretudo a questão da imigração, né, de pontos como esses, que o Papa ele vai seguir muito aquilo que o seu, vamos dizer assim, o antecessor que fez ele escolher esse nome, né, Leão XIII. A gente pensar lá atrás, né, o Leão XIII falando sobre a doutrina social da Igreja, a imigração são temas que dizem respeito também a essa dignidade humana, né? Se nós recordarmos lá o Papa Francisco de novo, o Papa Francisco falava que todos nós somos imigrantes de algum lugar, né? Viemos de algum lugar, nossos familiares de algum lugar. E eu acredito que esse é um tema, como é um tema latente para a sociedade também, no sentido que é uma preocupação, que em algum momento, obviamente, vamos dizer assim, o Papa hoje ele está vivendo nessas primeiras horas, nesses primeiros dias, vamos dizer, a sua lua de mel, né, que desse momento sendo escolhido como Papa, mas em algum momento ele já acenou, se nós pudermos observar as entrelinhas, em alguns momentos ele já assinalou um pouco sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo isso vai vir certamente em algum momento, mas claro nos seus discursos, nos seus posicionamentos, né, da forma como ele vai conduzir esse tema, com auxílio também dos seus assessores e daquilo que ele conhece essas realidades ali muito próximas, né? Então é um Papa realmente que conhece toda essa realidade, sabe dos desafios que são e certamente em algum momento isso virá realmente na sua fala e no modo de se posicionar agora não como cardeal, mas agora enquanto Papa, líder da Igreja Católica, um chefe de Estado que dialoga também com todos os outros estados, independente de qual país for, sobre esse tema. Agora, padre, o agora Papa, né, tinha uma viagem prevista para o Brasil, o senhor lembrou agora há pouco, e que foi cancelada. Há uma chance de ele visitar o Brasil logo, logo? O senhor aposta nisso? Olha, logo, logo, eu não sei, né? Mas nós temos a CNBB, hoje o secretário-geral disse que a CNBB um dia, em algum momento, vai fazer o convite, enquanto conferência, para o Papa vir ao Brasil. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um evento que vai reunir líderes mundiais no Brasil, na região amazônica, esse ano, né? Que é a COP30. O Papa Francisco, na época, foi convidado, mas ele não viria por causa de questões de mobilidade, saúde, viagem longas, etc. Era previsto vir uma comitiva do Vaticano, né, que agora, com o cardeal Parolin, não sabemos agora, nesse momento ainda, até se resolver, se essa comitiva permanece ou se vai ter alguma alteração de redução de pessoas ou aumento de pessoas, ou substituição de quem vai representar a delegação. Então, tudo é possível, né? Então, mas agora nós temos que aguardar, quem sabe, né?
o Faz a Papa Leão primeira visita ao XIV não Brasil? faz que nem o Papa Francisco, né? A primeira visita apostólica dele, mais um Papa sendo no Brasil, né? Uhum. Conversamos ao vivo com o padre Arnaldo Rodrigues, porta-voz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco da CNN. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês e um bom trabalho, boa cobertura. Obrigado.